Grand Pass, Oregon, 5 de novembro de 1988. Socorro! Me ajudem! Sharon Husted matou uma amiga de longa data, Len Green, e também atirou no marido de Len, David, e seu menino de 3 anos, Nathaniel. Mas por quê? Resumindo, um anjo me mandou fazer isso. Sharon Husted não mostrou nenhuma emoção como a mãe da vítima e o marido que testemunhou contra ela hoje no tribunal. E ela se recusou a olhar quando a acusação colocou 10 minutos do vídeo da cena que incluía imagens do corpo de sua amiga Lynn. Sharon e Deborah Husted apareceram na casa dos Green com seus 2 filhos. David e Lynn estavam pagando contas na mesa da sala de jantar, enquanto o pequeno Nathaniel estava em seu andador brincando. Mais tarde, Lynn notou que alguém tinha rabiscado as paredes do banheiro e ela disse aos Husted para sair quando Sharon tirou uma arma para fora de sua bolsa. David percebeu que sua amiga de infância não estava lá para brincadeiras. Ele correu para fora para obter ajuda. Sharon o seguiu lá fora e atirou nele pelas costas. Sharon então voltou para casa e atirou e matou Len Green. Então, ela caminhou até a mesa da sala de jantar e atirou em Nathaniel no rosto. A bala atingiu seu pescoço e coluna, deixando-o paralisado, do peito para baixo. O vídeo da cena do crime mostra como David correu para o outro lado da rua pedindo ajuda. Em seguida, correu do outro lado da rua para a casa do outro vizinho, onde ele desmaiou na porta da frente, numa poça de sangue. David deu informações à polícia que os levou a Sharon e à casa de Deborah. Lá, encontraram um caminhão vermelho que foi listado como roubado de Newburgh, uma pequena cidade cerca de 230 milhas ao norte. O caminhão foi levado para um rancho com um cavalo e um trailer, deixando para trás outro assassinato. As irmãs Husted foram presas e mais tarde acusadas de 2 assassinatos, agravados entre inúmeras outras acusações. No início, elas se declararam inocentes, mas essa condenação poderia ter levado à pena de morte, mesmo sem nenhum antecedente. Eventualmente, elas negociaram acordos de apelação com o Estado. Deborah concordou em fornecer uma declaração juramentada sobre as mortes, já que ela não puxou o gatilho. Ela recebeu uma acusação e sentença menor. Sharon, em última análise, foi condenada à prisão perpétua, com um mínimo de 75 anos. Depois de cumprir 11 anos de cadeia, Deborah foi libertada em 2001. Sharon provavelmente nunca será libertada, de acordo com uma condicional revisada no Conselho em 2015. Ela segue cumprindo pena na prisão de Coffee Creek, perto de Portland. O que fez esses assassinatos extremamente incomuns foi o motivo. Tudo começou com um grupo de estudo bíblico em Grants Pass, Oregon, em 1983. Há cadernos e centenas de pedaços de papel revelando o fascínio e obsessão desse grupo por anjos. E em 1996, como parte de sua pesquisa para o livro Cuidado com Anjos, Roger foi ao Oregon para entrevistar Sharon e Deborah Husted na prisão. Esse grupo de 19 pessoas no Oregon, entre 1983 e 88, eles oravam para ver anjos. Eles sentiram, como muitas dessas igrejas evangélicas neste país, que o tempo tinha chegado para clamar a Deus. Ei, vamos pedir a Ele para fazer algo por nós, envia seus anjos para falar conosco, como as pessoas faziam nos tempos da Bíblia. E o anjo veio e disse: nós viemos do trono de Deus, lindos, gloriosos anjos. Durante um período de 5 anos, o grupo documentou interações com 160 anjos que fizeram promessas e ganharam sua confiança e amor. Um ser brilhante, afirmando ser Jesus, apareceu para o grupo confirmando o trabalho dos anjos. Anjos, atendam meus filhos.
Filhos, atendam aos meus anjos. Jesus falou conosco. Havia muitos anjos na casa. Jesus cresceu em tamanho até passar pela viga da casa. E então seu brilho desvaneceu e ele se foi. Do testemunho das pessoas envolvidas nesse grupo de estudo bíblico que eu conhecia, seu testemunho foi que eles convidaram anjos para entrar na presença deles, para que pudessem se comunicar abertamente com eles. Eles ouviram e comunicava dizendo, saudações, anjo, e o anjo respondia. Esses indivíduos seriam como um canal através do qual aqueles anjos falariam. Eles contavam de pessoas que não sabiam e de coisas que iam acontecer. Costumávamos fazer muito isso com Len, não apenas nós, mas sempre alguém do grupo, porque Len foi a primeira pessoa a ver e ouvir. O grupo escrevia perguntas para perguntar aos anjos, variando do cotidiano ao teológico. As respostas eram escritas para baixo ao lado das perguntas. Os anjos falavam de coisas grandes sobre si mesmos, o que deveria ser uma grande bandeira vermelha, mas as mentiras eram tão bonitas, misturando apenas o suficiente da Bíblia para manter o grupo engajado. Eu sou ele, eu sou o primeiro, o ancião de dias, eu sou um só, mas separado, mencionado na Bíblia. Eu tenho todas as respostas. Há muito trabalho a ser feito por nós anjos. Minhas palavras são as palavras de Jesus. Você não precisa mais de um mediador, pois você vai ouvir coisas por si mesmo e ver muitas coisas gloriosas. Eles deram ao grupo curiosidade. Os anjos trouxeram presentes como flores que nunca morrem e correntes de ouro, e alguns se materializaram em forma física. Outros presentes eram supostamente reservados para o céu, como cavalos brancos e pianos transparentes. Alguns membros viam e falavam abertamente com os anjos, enquanto outros pareciam se comunicar telepaticamente. 2 membros também receberam o dom da viagem astral, também conhecido como experiência extracorporal, que eles se referiam como viagem espiritual. Certamente eu posso levá-lo para terras distantes, e não diga a ninguém dessas viagens que você faz. E todo esse tempo, os anjos se aproximaram com previsões de milagres épicos e conhecimentos secretos. Paredes cairão por suas mãos, a terra vai parar de girar ao seu comando. Você caminhará através do mar para terras distantes, suas línguas serão muitas. Sharon, o grito de sua voz fará com que a maior montanha desmorone sobre seu inimigo para proteger o povo do Senhor. Você aqui, nesta sala, sabe mais do futuro do que qualquer homem, mulher ou criança neste mundo. O que acontece dentro desta casa não deve alcançar os ouvidos de nenhum homem. Guarde esse segredo. A hora está chegando, quando todos nós seremos separados. Todos aqui devem estar ligados a Jesus e aos anjos. Um ser muito proeminente nos cadernos e papéis era um anjo chamado Verdade Nua, que eventualmente levaria Sharon e Deborah por caminhos proibidos. Vários anos antes dos delitos acontecerem, Verdade Nua estabeleceu prometendo se juntar a Sharon para sua primeira missão a Deus. Sua missão, assim como de sua irmã, será revelada em breve. Os anjos também lhes ensinaram que animais de estimação e humanos não morrem. Um ser chamado a si mesmo como anjo das criaturas prometeu levar o animal de Sharon que estava morto para o céu. No próximo dia, eles perguntaram, ele foi? A resposta foi sim, o seu espírito. Mais tarde, o grupo perguntou aos anjos, quando o homem morre, sua alma regressa a Deus ou morre com ele? A resposta foi, a alma regressa de onde veio, Deus. Note o sutil engano. O anjo parece estar parafraseando Eclesiastes 12:7, mas aplica um significado dualista pagão, que o corpo e alma são entidades separadas. Quase 4 anos depois, Sharon recebeu essa mensagem. Seu filho Léo começou a canalizar mensagens do anjo que se autodenomina Verdade Nua. Eles não tinham feito nada de errado antes, mas uma vez que eles se envolveram nesse tipo de ministério, eles começaram a ouvir coisas, e eu acredito que eram vozes reais falando com eles. O anjo disse, Deus quer que você saiba disso, Ele é o dono dessa terra e tudo nela. Agora vamos dizer, Deus quer que você vá em certas lojas,
e pegue alguns objetos que pertencem a eles, porque essas pessoas que possuem essas lojas são totalizadas. Em outras palavras, eles são totalmente controlados por demônios. Ser totalizado significa mais que ser possuído por demônios. Significa que numa pessoa o espírito ou alma imortal tinha sido permanentemente removido do corpo e essa pessoa não existia mais. Este engano é uma chave para o motivo do assassinato. Então ele disse: você irá até esta grande loja e você vai sair com uma televisão de 27 polegadas. Então você vai voltar novamente mais 4 vezes, mas cada vez que você for lá, vamos fazer não só suas roupas para ser de cor diferente e estilo, mas também suas expressões faciais. Então a câmera vai brilhar. Não se preocupe com isso. Eles não vão te reconhecer. E depois que fizeram isso, eles foram fisgados para sempre. Eles estavam roubando lojas, estavam furtando pneus. Então o anjo, um pouco tempo depois, disse: Deus tem um trabalho especial para você. Há 6 indivíduos que ele quer que você os destrua. Quando Sharon e Deborah hesitaram, o anjo verdade nua disse-lhes que se elas não fizessem, elas também seriam totalizadas por não obedecerem. O engano e o medo as levaram para uma escolha impensável. Larry Evans foi intimado para testemunhar na audiência de sentença de Sharon Halstead. Na época, ele era pastor da igreja, na Associação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Oregon. Ele lidava com grupos dissidentes. O tipo de coisas que eles estavam dizendo em nome do cristianismo foi horrível. A teologia e a imoralidade que eles estavam falando não eram nada que minha igreja sempre representou. Mateus 10 fala sobre não se preocupar com o que você vai dizer quando você for trazido a julgamento nessas circunstâncias. Foi uma experiência estranha, porque as palavras fluíram muito facilmente. E para mim, quando olho para trás, foi uma indicação de que eu tive a ajuda de Deus. Eu entendi agora, porque eu estive lá. Eu ia colocar uma distância entre o comportamento diabólico, separando do que a minha igreja representava e do que eu como indivíduo queria defender. Agora eu me importo com as irmãs Halstead, simplesmente porque eu tenho um coração de pastor. Eu não tenho nenhum desejo de adicionar nada mais à ferida delas. Quando eu as visitei na prisão, elas queriam ter certeza que eu expressaria muito claramente o que elas fizeram. Elas não endossam agora, que elas se sentem péssimas sobre o que fizeram.